Olá a todos e sejam muito bem-vindos para o primeiro episódio do especial de Halloween 2022, malta. O meu nome é Joana Pratas e no episódio de hoje trago-vos então o caso do serial killer Jeffrey Dahmer. Então, malta, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para este especial de Halloween. Estou muito entusiasmada. Espero que vocês também estejam. Como já vos tinha dito pelo Instagram, o especial de Halloween este ano são 4 episódios que vão sair no dia 28, 29, 30 e 31 de outubro. E este ano todos os episódios vão estar disponíveis no TV Player e no meu canal de YouTube. Para este primeiro episódio trago-vos então um caso que vocês já me pediram imenso, que é o caso do serial killer Jeffrey Dahmer. Recentemente têm surgido novas séries e novos documentários relativamente a este caso e, portanto, vocês ultimamente têm pedido muito e espero não vos desiludir. Claro que é um caso com muita informação e, portanto, eu não vou conseguir falar sobre tudo. No entanto, dei o meu melhor para vos passar a informação de uma forma simples e também resumida, mas ao mesmo tempo informativa. Tudo começou então no dia 22 de julho de 1991, quando um homem que se chama Tracy Edwards estava a correr pela rua em pânico e deu de caras com 2 polícias. O nome destes polícias era Robert Roth e Rolf Muller e eles encontraram o Tracy na esquina da rua North 25. O Tracy, quando encontrou estes 2 polícias, ele estava com algemas num bairro com índices de criminalidade acima da média e, portanto, eles ao aproximarem-se do Tracy, eles aproximaram-se realmente com muito cuidado e foi então quando o Tracy disse aos polícias que ele tinha sido preso por um maluco que estava a tentar matá-lo e que lhe tinha colocado então aquelas algemas. Após esta primeira conversa, ele pediu então aos polícias para que lhe tirassem as algemas, só que naquele momento a polícia não tinha chave, não é? E, portanto, tentaram tirar, mas não conseguiram e foi então assim que o Tracy concordou com os polícias em voltar ao sítio de onde ele tinha fugido. Quando os 2 polícias chegaram ao apartamento 213, quem abriu a porta era um homem que se chamava Jeffrey Dahmer, que mostrava estar bastante calmo naquele momento e que disse aos polícias que podiam entrar e admitiu que de facto tinha colocado aquelas algemas no Tracy. A polícia perguntou então ao Jeffrey onde é que estavam as chaves das algemas, ao que o Jeffrey disse estarem perto da cama dele e que ia buscar, mas o polícia fez questão de ser ele a entrar no quarto. Quando entrou no quarto, ele encontrou uma faca perto da cama, o que batia certo com o que o Tracy tinha dito, porque o Tracy tinha dito anteriormente à polícia que este homem o tinha tentado matar com uma faca e, para além disto tudo, ele encontrou também vários polaroides de corpos completamente desmembrados. E foi aqui que a polícia percebeu que aquelas fotografias tinham sido tiradas exatamente no mesmo quarto onde ele se encontrava naquele momento. Assim que o Jeffrey percebeu o que estava a acontecer, ele resistiu, mas os 2 polícias não tiveram muita dificuldade em prendê-lo e chamaram reforços. E foi então neste dia que o mundo inteiro conheceu o Jeffrey Dahmer. Um dos polícias tinha encontrado o Tracy originalmente, portanto o oficial Muller fez uma pequena busca pelo apartamento e ao abrir o frigorífico ele encontrou sacos com carne humana e uma cabeça. Ainda na mesma noite foram lá também especialistas do Escritório de Investigação Criminal de Milwaukee que começaram a realizar uma busca minuciosa ao apartamento e descobriram um total de 4 cabeças na cozinha do Jeffrey Dahmer. Para além disto tudo, os investigadores descobriram também 2 corações humanos e uma parte de um músculo de um braço, tudo dentro de sacos de plásticos em cima da gaveta. Quando abriram o congelador também descobriram coisas horríveis, incluindo um torso humano e um saco cheio de órgãos e carne humana. Infelizmente, as descobertas macabras não ficaram por aqui, porque em outros locais do apartamento foram encontrados também 2 esqueletos inteiros, 2 órgãos sexuais masculinos, ok? E também um escalpo mumificado e um bidão azul de 215 litros que continha 3 torsos desmembrados que estavam a ser dissolvidos em ácido. Encontraram ainda também, para além das fotografias que já tinham encontrado inicialmente, mais polaroids que mostravam então os corpos mutilados e desmembrados das vítimas. Mas quem era então o Jeffrey Dahmer? O Jeffrey Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, no dia 21 de maio de 1960 e era filho de Lionel e Joyce Dahmer. Na sua infância, os seus pais mudaram-se com ele para Bath, no Ohio, onde estudou então na Revere High School. Dahmer era conhecido por ser uma criança
criança bastante energética e bastante feliz. O seu pai diz que enquanto ele era criança, ele era muito curioso, queria saber tudo. Portanto, no fundo era uma criança que queria saber tudo aquilo que se passava à sua volta e, para além disto, tinha também uma grande admiração por animais. No entanto, o seu temperamento, a sua forma de ser foi mudando ao longo do tempo. Segundo o pai do Jeffrey, quando a família se mudou para o Ohio, ele diz que o Jeffrey mudou imenso. Ele basicamente passou de uma criança super energética para uma criança mais tímida e também distante socialmente. Muitos dos colegas de escola do Jeffrey descreviam-no como uma pessoa um bocado estranha e bizarra por causa das constantes brincadeiras que ele tinha. Por exemplo, ele costumava de fingir ataques epilépticos e fazia outras brincadeiras que os alunos da sua escola achavam realmente muito estranho. No entanto, apesar disto tudo, eles pediam-lhe para ele continuar a fazer essas brincadeiras porque eles achavam imensa piada e, portanto, no fim do dia acabavam por gozar imenso com ele. Apesar de ser uma criança que, pronto, era assim um bocado estranha e tudo isso, existem também muitos colegas de escola do Jeffrey que diziam então que o Jeffrey era uma pessoa muito bem educada, ele era uma pessoa que estava constantemente a dizer sim senhor, sim senhora, portanto ele era muito bem educado com os professores e, para além disso tudo, os colegas diziam também que ele tinha uma grande capacidade para ser um excelente aluno. Quando ele tinha 7 anos de idade, os pais deram-lhe então um cão para tentar animá-lo porque eles sentiam que naquela altura ele se sentia muito rejeitado e sentiram que tinham de o envolver um bocadinho mais, e exemplo disso foi também o facto de terem deixado o Jeffrey escolher o nome do seu irmão mais novo e ele acabou por escolher o nome David. Mais tarde, aos 10 anos, a sua mãe foi hospitalizada e a partir daí o casamento dos seus pais começou realmente a ter muitos problemas. Os pais dele estavam constantemente a discutir e isso foi tornando-se cada vez mais frequente à medida que os anos iam passando. E de uma forma bastante resumida, malta, à medida que o Jeffrey foi crescendo, ele passou a ser uma pessoa bastante solitária, isto porque, apesar de tudo, o seu pai era uma pessoa bastante ocupada e a mãe começou também a sofrer com várias doenças que acabaram por torná-la uma viciada em medicamentos e, portanto, apesar da família gostar bastante do Jeffrey, ele começou a acompanhar este tipo de problemas com o passar dos anos, não é? E então, quando ele tinha apenas 10 anos, ele começou a ganhar um grande interesse por coisas assim um bocado estranhas e isolava-se muito do resto do mundo. Digo que ele se começou a interessar por coisas muito estranhas porque ainda por volta da mesma altura, quando ele tinha 10 anos de idade, ele começou a ganhar um grande interesse em saber o que é que existia por dentro dos corpos dos animais, e o que começou a acontecer foi que ele ia para o meio da floresta sozinho e basicamente decidia dissecar animais, chegando até a ter um cemitério privado em casa. Portanto, ele basicamente fazia isso e depois enterrava os animais dentro do seu próprio quintal. Importante referir que, como é óbvio, a família não fazia a mínima ideia do que estava a acontecer. Houve também um episódio em que o Jeffrey estava a jantar com a sua família e perguntou ao seu pai o que é que aconteceria se os ossos de uma galinha que eles estavam a comer naquele momento, eles estavam a comer uma galinha ao jantar, e ele perguntou o que é que aconteceria àqueles ossos se ele os diluísse num produto químico. Na altura, apesar desta pergunta ser uma pergunta um bocado estranha, o pai do Jeffrey não deu assim grande importância, não é? Porque, primeiro de tudo, porque, como eu vos disse anteriormente, o pai do Jeffrey dizia que ele era uma criança bastante curiosa e, para além disso tudo, ele achou que não tinha mal nenhum em explicar-lhe, e então basicamente ele mostrou-lhe como usar esse produto e acabou até por mostrar outros produtos químicos que basicamente aquilo que faziam era preservar os ossos dos animais. E enquanto este interesse aumentava, o Jeffrey ao mesmo tempo estava então a descobrir a sua sexualidade, chegando então à conclusão de que ele se sentia atraído por homens. E foi realmente nesta época que ele começou a ter desejos e fantasias assassinas e ganhou o hábito de beber, tanto que, só para vocês terem uma noção, ele antes de ir para a escola, ele já bebia imenso e ia para a escola completamente alcoolizado. Quando chegou à puberdade, o Jeffrey descobriu que era homossexual, como eu já vos tinha dito anteriormente, e isto foi algo que na altura ele decidiu então esconder dos pais. Ele chegou inclusivamente a ter um relacionamento muito curto com o rapaz e, portanto, não foi assim nada de muito sério e ninguém soube nada acerca disso. E com os seus 16 anos foi realmente a altura da sua vida em que o Jeffrey começou realmente a pensar em parceiros mais submissos, onde pudesse exercer o poder de dominação e essas fantasias que ele tinha, não é? E, portanto, tudo isso acabou por se conjugar com os hábitos que ele já tinha desde
criança, não é? Que era então a dissecação de animais, e foi a partir deste momento que o Jeffrey começou então a entrar pelo mundo do crime, por assim dizer. Houve uma vez que ele deixou um homem inconsciente num corredor e cometeu violação, inclusivamente houve também outra vez em que ele se escondeu no mato com um taco de beisebol com o intuito de atacar esse homem numa das suas corridas matinais, porque era uma pessoa que ia todas as manhãs correr e o Jeffrey já tinha percebido isso. No entanto, no dia em que ele decidiu atacá-lo, o que aconteceu foi que o homem felizmente não foi correr e portanto ele acabou por não fazer nada. Mas este é um dos momentos que é muito falado neste caso, porque foi realmente este momento que o Jeffrey, enfim, anos mais tarde, não é, veio dizer que foi naquele momento que ele pensou pela primeira vez em matar alguém. Seja como for, em 1977 as suas notas começaram a descer imenso e naquele mesmo ano os seus pais divorciaram-se, e ele desenvolveu realmente um grande problema com o álcool, ainda mais do que aquilo que ele já tinha, e o que aconteceu foi que no ano seguinte ele acabou o seu secundário ao mesmo tempo que o seu pai deixou de viver com a família. O pai dele foi então viver para um hotel e alguns meses depois disto ter acontecido, o Jeffrey, que nesta altura tinha então 18 anos, foi abandonado pela sua mãe, porque ela saiu então de casa com o seu filho mais novo, portanto o David, para Wisconsin, e deixou o Jeffrey sozinho em casa. Escusado será dizer, não é, que o facto de ele ter ficado sozinho em casa, sem a sua família, acabou por lhe dar muito espaço, não é, para poder começar a pensar em colocar em prática todas as fantasias que ele estava a ter naquela altura. E foi então no dia 18 de junho de 1978 que o Jeffrey Dahmer cometeu o seu primeiro homicídio. Enquanto estava a conduzir, ele viu um homem na berma da estrada que se chamava Steven Hicks, que na altura tinha quase 19 anos e que naquele momento estava então a pedir boleia. O Jeffrey convidou-o a ir até à sua casa para beber e para se distraírem um pouco, e na altura o Steven estava a caminho de um concerto de música em Lockwood, e então ele concordou e os dois ficaram a beber e a ouvir música durante algumas horas. Quando o Steven se levantou e disse que se queria ir embora, o Jeffrey não o queria deixar ir, e basicamente assim que o Steven lhe virou as costas, o Jeffrey atingiu 2 vezes com um halter de 5 kg. E assim que o Steven ficou inconsciente no chão, o Jeffrey estrangulou-o com a barra do halter. Só uma à parte, malta, é então a partir desta parte do vídeo que eu agora vou começar a entrar em alguns pormenores, ok? Não vou falar assim de coisas demasiado gráficas, mas vou falar um bocadinho acerca de como é que estes crimes ocorreram e qual era o modus operandi do Jeffrey Dahmer, portanto, só para deixar já aqui o aviso. Após o homicídio do Steven, ele retirou então as roupas do corpo da vítima e masturbou-se em cima do seu corpo. No dia seguinte, ele levou o seu corpo até à cave da casa e dissecou-o, enterrando os seus restos mortais no quintal da sua própria casa. Semanas mais tarde, ele voltou a retirar o corpo e removeu a carne dos ossos com uma faca. Posteriormente, ele dissolveu a carne em ácido e livrou-se de todo o resto, destruindo então os ossos da vítima com um martelo. Quando saiu de casa para se desfazer dos restos mortais da vítima, a polícia na verdade mandou-o parar e perguntaram-lhe o que é que ele estava a fazer àquela hora da noite, não é? E como seria de esperar, o Jeffrey já tinha uma mentira preparada. Ele explicou então aos agentes que devido ao divórcio dos seus pais, que ele naquela noite não estava a conseguir dormir, não se sentia nada bem, e então ele achou que era uma boa ideia fazer uma pequena viagem de carro, portanto dar uma pequena volta, para ver se parava de pensar em tudo aquilo que estava a acontecer na sua vida naquele momento. E basicamente a polícia infelizmente deixou-o ir, não fez mais perguntas e portanto não faziam a mínima ideia do que é que aquele homem estava a fazer. 6 semanas após o assassinato do Steven, o pai do Jeffrey e a sua noiva voltaram então à casa, e foi quando o pai do Jeffrey percebeu que o Jeffrey estava a viver sozinho, e o pai dele nem sequer sabia que a mãe o tinha abandonado, só para vocês terem uma noção. Quando o pai percebeu que ele estava sozinho, ele sentiu que o Jeffrey estava assim um bocadinho desorientado, não é? E que não estava assim muito alinhado na vida, vá por assim dizer, e então basicamente a pedido do pai do Jeffrey, ele no outono matriculou-se na Universidade de Ohio, mas ficou apenas um semestre porque aquilo não correu nada bem. Isto tudo porquê? Porque a sua relação com a bebida estava cada vez pior, e então o que aconteceu foi que inclusivamente houve uma vez que o pai dele foi lá visitá-lo ao dormitório e ele estava completamente inconsciente, não se lembrava de nada, e portanto devido a esta situação toda, o Jeffrey nem aguentou muito tempo na faculdade, acabando então por fazer apenas 3 meses do curso.
curso. Ainda assim, o pai do Jeffrey não estava preparado para desistir do seu filho, não é? E, portanto, em janeiro de 1979, por insistência do pai, mais uma vez, o Jeffrey inscreveu-se no exército. Ele fez a recruta em Sam Houston, em San António, e mais tarde foi então transferido para Baumholder, na Alemanha Ocidental. Foi descrito como um soldado normal, no entanto, mais tarde veio-se realmente a descobrir, através de 2 militares, que o Jeffrey os tinha violado durante esta altura em que ele esteve então no exército. Isto veio-se então a saber quando um destes soldados disse que o Jeffrey tinha abusado dele dentro de uma viatura blindada. E isto levou a que todo o seu trabalho no exército corresse realmente muito, muito mal, ao ponto de, em 1981, receber a notificação de que ele ia ser dispensado e um bilhete de avião para ir para onde ele quisesse dentro do país. Ele decidiu então ir para Miami Beach e ele na altura não voltou para Ohio porque ele não aguentava ver mais uma decepção ou mais um fracasso perante o seu pai. Conseguiu arranjar alguns empregos por lá, no entanto continuava a gastar o pouco dinheiro que tinha com a bebida, portanto pouco tempo depois ele ligou para o seu pai e pediu para voltar para casa. Ele passou ainda algumas semanas com o pai e com a sua madrasta e portanto ele na altura ajudava-os bastante com aquelas tarefas domésticas e isso tudo enquanto procurava um emprego, mas a verdade é que, mais uma vez, eu sinto que já me estou a repetir, mas a verdade é que o seu problema com o álcool não diminuiu de todo e ele chegou até a ser preso por aparecer bêbado em público. O pai do Jeffrey tentou realmente ajudá-lo e tentou realmente procurar ajuda para o filho, mas sem qualquer tipo de sucesso, como vocês já puderam perceber, até que chegou a uma altura em que ele pediu ao Jeffrey para se mudar para West Allis, no leste do Wisconsin, para morar então com a sua avó. Os dois tinham um relacionamento bastante bom e então a esperança do pai dele era que a influência da avó pudesse ser positiva no Jeffrey e inicialmente isso por acaso até aconteceu, ok? O Jeffrey vivia muito bem com a avó, costumava ajudá-la com algumas tarefas, ia também com ela à igreja, ao mesmo tempo estava à procura de um trabalho e acabou até por conseguir arranjar um, na verdade, e isto aconteceu em 1982 e portanto de uma forma geral as coisas até estavam a correr muito bem e parecia que a vida dele estava a começar a ganhar alguma forma. No entanto, malta, como já seria de esperar, não é? As coisas começaram a correr mal novamente e portanto, passado 10 meses, o Jeffrey foi despedido e passou os 2 anos seguintes desempregado e então nesta altura ele basicamente sustentava-se do dinheiro que a avó lhe dava. Foi então em janeiro de 1985 que ele começou a trabalhar na fábrica de chocolate Ambrosia em Milwaukee e ele trabalhava das 19 até às 7 da manhã e foi realmente nesta época que ele começou a frequentar bares gays. Assim que ele começou a frequentar bares gays com uma maior frequência, infelizmente as suas fantasias de dominação e de fantasias sexuais voltaram em força, ok? E foi a partir deste momento em que o Jeffrey começou a sentir que já não via as pessoas como pessoas, mas sim como objetos. A partir do momento em que ele começou a frequentar bares gays com uma maior frequência, ele começou então a ganhar o hábito de drogar os homens que ele achava interessantes e depois abusava sexualmente deles. Mais ou menos na mesma altura, o Jeffrey viu uma notícia que falava acerca do enterro de um rapaz de 18 anos e foi então aqui que ele começou a pensar em desenterrar o corpo e basicamente praticar necrofilia. Necrofilia, para quem não sabe, é o ato de abusar sexualmente de uma pessoa que já não está viva. Apesar de ter sido um pensamento que ele tenha tido, ele não chegou a concretizar porque ele na altura ainda tentou, mas basicamente a escavação cansou-o imenso e então ele acabou por desistir. Em agosto de 1986 ele foi preso após ser masturbado à frente de um rapaz com apenas 12 anos, só para vocês terem uma noção, e basicamente nesta altura ele foi mesmo acusado de conduta imprópria e foi condenado a 1 ano em liberdade condicional. Para além disto tudo, ele também foi obrigado a frequentar consultas num psicólogo. No dia 20 de novembro de 1987, o Jeffrey conheceu um homem que se chamava Steven Tuomi, que na verdade era um rapaz que tinha na altura 25 anos, e eles conheceram-se então num bar e basicamente o Jeffrey persuadiu a voltar com ele para o hotel. Este hotel era então o Hotel Ambassador em Milwaukee, onde ele tinha então alugado um quarto para a noite, isto porque nesta altura o Jeffrey ainda vivia com a sua avó. E segundo o Jeffrey, ele não tinha qualquer tipo de intenção em
assassinar o Steven. No entanto, na manhã seguinte, quando ele acordou, ele encontrou o Steven debaixo da cama, morto com o peito esmagado e o corpo coberto de hematomas. Após ele ter se apercebido daquilo que tinha feito, ele comprou então uma mala grande e utilizou-a para transportar o corpo de Steven até à casa da sua avó, e uma semana depois ele desmembrou o corpo, colocando então os pedaços de carne em pequenos sacos plásticos e os ossos dentro de um lençol. Posteriormente ele esmagou os ossos da vítima com uma marreta e, só para vocês terem uma noção, este processo demorou cerca de 2 horas, e quando ele terminou ele deitou então os restos mortais da vítima no lixo. Nas 2 semanas seguintes, Jeffrey deixou a cabeça do Steven embrulhada num cobertor e logo a seguir ferveu então a cabeça da vítima, e basicamente para isto ele utilizou um produto industrial alcalino para tentar preservar o crânio, que ele usou então mais tarde como um estímulo para se masturbar. Eventualmente ele acabou por destruir o crânio porque ele já tinha perdido consistência, não é? E portanto ele acabou por destruí-lo completamente. E foi então após o homicídio do Steven que o Jeffrey começou realmente à procura de novas vítimas, especialmente dentro ou próximo de bares gays. Uma vez que ele não tinha o seu próprio espaço, não é? Ele basicamente engatava estes homens nos bares e depois levava-os para a casa da sua avó. Quando ele chegava à casa da sua avó acompanhado pelas vítimas, ele basicamente drogava-os, e isto podia acontecer antes ou depois de já ter iniciado um ato sexual com eles. E assim que a sua vítima ficasse completamente inconsciente, o que o Jeffrey fazia então era estrangular a vítima, levando-a até à sua morte. Foi aqui que ele percebeu que ir atrás dos seus desejos e de sentir controlo e de ter estes homens de uma forma submissa durante uma noite já não era o suficiente. No fundo era como se Jeffrey quisesse mantê-los submissos para sempre. Na paragem do autocarro ele conheceu então um rapaz que se chamava James Dockstader, que tinha apenas 14 anos, e o Jeffrey ofereceu-lhe então $50 para o levar para casa, e na altura disse-lhe que queria apenas tirar-lhe fotografias. Ele aceitou, e quando eles chegaram a casa eles basicamente começaram então a ter relações sexuais, e o Jeffrey logo a seguir drogou o James, acabando então por estrangulá-lo. O corpo ficou escondido durante uma semana na cave e depois ele começou a praticar atos de necrofilia antes de o desmembrar. 2 meses depois, portanto no dia 24 de março de 1988, o Jeffrey conheceu a Richard Guerrero, que era um homem bissexual de 22 anos. À semelhança do que aconteceu anteriormente, ele ofereceu-lhe também $50 para ele lhe fazer companhia durante a noite. E após isso, mais uma vez, drogou a vítima e estrangulou-a, e posteriormente praticou a necrofilia. E 24 horas após o crime, ele desmembrou, mantendo então o seu modus operandi. Um mês mais tarde, no dia 23 de abril, o Jeffrey levou outro homem para a sua casa e drogou-o novamente na cave. No entanto, desta vez, enquanto ele estava com esta vítima, ele ouviu a sua avó a gritar, e basicamente a avó dele estava a perguntar se era ele que estava em casa, e embora ele tivesse respondido de uma forma que desse a entender à sua avó que ele estava sozinho, a sua avó sabia perfeitamente que ele estava acompanhado e que era, na verdade, normal o Jeffrey levar homens para a sua casa com alguma frequência, e portanto o Jeffrey, ao perceber isso, ele decidiu então esperar um pouco, e quando a vítima ficou inconsciente, ele decidiu então levar a vítima até ao hospital. Em setembro de 1988, a avó do Jeffrey pediu para que ele saísse da sua casa. Ela basicamente disse-lhe que ela já não aguentava mais o facto de ele estar a levar homens constantemente para dentro da sua casa durante a noite, e então ela basicamente expulsou-o de casa. E para além disso tudo, ela disse também que o cheiro que vinha da cave estava a tornar-se cada vez mais intenso, e ela estava realmente cansada do Jeffrey e das invenções dele, e portanto foi nesta altura que o Jeffrey saiu e encontrou então um apartamento na rua North 25. Logo após um dia da sua mudança, ele foi preso por drogar e assediar um rapaz com 13 anos que ele basicamente tinha levado para o seu apartamento para tirar fotos dele nu, e em janeiro de 1989 ele foi então condenado por agressão sexual em 2º grau por incitar uma criança para fins imorais. No entanto, todos os homicídios que ele já tinha cometido continuavam desconhecidos. Devido a esta situação, ele foi sentenciado por 1 ano, onde teve então de cumprir um programa de trabalho e tinha de passar as noites num dormitório da prisão, e enquanto isto tudo ele continuava então a trabalhar na fábrica de chocolate onde ele já trabalhava anteriormente, e esta sentença por agressão foi mais tarde
tarde suspensa em maio, e 2 meses após a sua condenação e 2 meses antes da sua sentença por agressão sexual, o Jeffrey cometeu então o seu 5º crime. Anthony Sears era um rapaz de 24 anos que ele conheceu num bar gay no dia 25 de março de 1989 e acabou por assassiná-lo. De acordo com o Jeffrey, o Anthony era extremamente atraente e foi então a primeira vítima que ele decidiu guardar partes do seu corpo, e então o que ele fez foi preservar a cabeça e os genitais e manteve-os dentro do seu cacife da fábrica de chocolate onde ele trabalhava. Isto foi tudo na altura, volto a recordar, em que ele estava então a cumprir aquele programa, e então quando o programa estava prestes a terminar, o pai do Jeffrey escreveu ao juiz na altura e pediu-lhe para que colocasse o Jeffrey num programa de tratamento para o álcool, porque ele na altura ainda tinha um problema muito grande com o álcool, e escreveu que tinha realmente uma grande preocupação relativamente ao Jeffrey quando o programa terminasse, mas infelizmente o pedido do seu pai não foi de todo realizado e o Jeffrey acabou o programa 2 meses mais cedo do que o suposto. Em maio de 1990, após o programa ter terminado, ele mudou-se então para outro apartamento em Milwaukee, e esta região era conhecida por ter altos índices de criminalidade. No entanto, a renda era mais barata e o apartamento ficava também muito próximo da fábrica de chocolate e de bares gays, portanto aquela região para o Jeffrey era uma região ótima para continuar então a cometer os seus crimes. E portanto, mais uma vez sozinho, livre, não é verdade, sem ninguém a controlá-lo, ele deu por si livre para alimentar os seus desejos e fantasias, acabando então por assassinar mais 13 homens. Uma destas vítimas quase escapou, portanto no dia 26 de março de 1991, o Jeffrey conheceu então o adolescente Conrad Sintasumphone, e peço desculpa se eu não estiver a dizer o nome corretamente. O Conrad era um rapaz que tinha apenas 14 anos e, por grande coincidência, o Conrad era então o irmão mais novo daquele rapaz que o Jeffrey tinha assediado anteriormente. Ainda há bocado vos tinha dito que o Jeffrey tinha então sido preso por assediar uma criança. Pronto, essa criança é o irmão mais velho do Conrad. Ele pediu ao Conrad que fosse consigo para o seu apartamento para tirar umas fotografias com a sua Polaroid, mas como já sabemos, não era exatamente isso que ele queria fazer, e na realidade a ideia não lhe agradou muito, portanto ele não queria muito ir. No entanto, ele acabou por ceder após uma certa insistência por parte do Jeffrey. Após o Jeffrey ter tirado 2 fotografias, ele ofereceu-lhe então uma bebida com droga que o deixou inconsciente, e basicamente enquanto ele estava a dormir, o Jeff foi comprar bebida e neste momento o Conrad acordou. Ele levantou-se e foi para a rua sem roupas, e como vocês devem estar a imaginar, ele estava realmente muito sonso porque ele tinha acabado de acordar, ele estava inconsciente devido à droga que tinha tomado, e uma vizinha viu então na rua e ficou muito preocupada e decidiu ligar para o 112. E na verdade existe uma gravação desta chamada, portanto vocês podem ir ouvir a seguir se quiserem, pesquisem e vão conseguir ouvir a chamada que esta vizinha fez então para o 112. Assim que isto aconteceu, a polícia chegou até ao local e por esta altura o Jeffrey já tinha voltado, não é? E basicamente ele disse à polícia que o Conrad era o seu namorado e que ele estava bêbado, e então levou a polícia até ao seu apartamento e mostrou-lhes polaroids do Conrad nu, o que segundo ele provava então que eles eram realmente namorados. A polícia, por muito estranho que pareça, ficou convencida, não é, de que não se tratava de um menor e que ele não tinha sido uma vítima do Jeffrey, e então basicamente acreditaram na história que o Jeffrey contou e foram-se embora. Foi como se eles tivessem entregue o Conrad de mão beijada ao Jeffrey, infelizmente, e isto é uma parte do caso que realmente revolta imenso, não é? Porque o Conrad, que poderia ter sido salvo naquele momento e a polícia poderia ter descoberto os crimes do Jeffrey, no entanto isso não aconteceu de todo, infelizmente, e portanto, claro que o Jeffrey continuou a cometer crime. Importante referir também que o Conrad naquele momento estava cheio de hematomas e claramente drogado, e mesmo assim o Jeffrey conseguiu safar-se. A polícia não fez absolutamente nada, o que é realmente muito estranho, tendo em conta também o cheiro que vinha da casa do Jeffrey devido aos corpos em decomposição, e então eu simplesmente não consigo compreender como é que a polícia não achou aquela situação toda estranha. Assim que a polícia se foi embora, o Jeffrey injetou ácido no cérebro da vítima, o que o levou à sua morte. E tal como também
já tinha feito muitas vezes, logo após isto ter acontecido, ele ligou então para o seu trabalho e pediu um dia de folga para se dedicar ao desmembramento do Conrad. Mais uma vez, ele decidiu então guardar o crânio como recordação e dissolveu o seu corpo em ácido. Os corpos estavam a acumular dentro da casa do Jeffrey, então ele comprou um grande barril onde dissolvia os corpos das vítimas em ácido. Outras vítimas ele cozinhava a carne no fogão, e durante esta altura de imensos assassinatos o Jeffrey tentou fazer das suas vítimas zombies, e sim, vocês ouviram bem, ele basicamente tinha como objetivo conseguir manter as suas vítimas vivas e submissas durante algum tempo, e então a forma que ele arranjou para fazer isso foi então perfurar os seus crânios e injetava ácido, mas segundo ele as suas vítimas não aguentavam mais do que um dia, e foi devido a isso que ele começou então a prática de canibalismo. Ele chegou inclusivamente a dizer numa entrevista que o facto de comer a carne das suas vítimas o fazia sentir quase como se eles fizessem parte dele, e então foi devido a isso que eles decidiram então começar a praticar atos de canibalismo, uma vez que a tentativa de criar zombies não resultou de todo. E agora voltamos então à parte do início deste vídeo, que é então o dia 22 de julho de 1991, que foi então o dia em que, como eu já vos tinha referido anteriormente, que o Tracy Edwards conseguiu fugir do Jeffrey e a polícia descobriu todos os crimes horríveis que aconteceram dentro do seu apartamento. E no dia 25 de julho de 1991, finalmente o Jeffrey Dahmer foi oficialmente indiciado por 4 acusações de homicídio em primeiro grau. No dia 22 de agosto foram adicionadas mais 11 acusações de homicídio cometidos em Wisconsin. A 14 de setembro, investigadores de Ohio, tendo descoberto centenas de fragmentos de ossos na mata perto da casa de infância do Jeffrey Dahmer, quando ele confessou então o seu primeiro crime, eles conseguiram identificar 2 dentes molares e uma vértebra, que ajudou a identificar então Stephen Hicks, e 3 dias mais tarde o Dahmer foi também formalmente acusado de assassinato do Stephen em Ohio. E 3 dias mais tarde, devido à descoberta destas novas evidências, o Jeffrey foi então acusado de assassinato de Stephen Hicks em Ohio. Infelizmente, apesar de terem descoberto grande parte dos crimes, ele não chegou a ser acusado da tentativa de assassinato de Tracy Edwards ou do homicídio de Tuomi. E vocês neste momento devem estar a perguntar o porquê, mas na realidade existe uma explicação bastante simples. O que aconteceu foi que o promotor do condado de Milwaukee estava apenas a concentrar-se em fazer acusações onde se podia provar intenção. O que acontece é que no caso do Tuomi, como eu vos tinha dito anteriormente, o Jeffrey não tinha memória nenhuma do que tinha acontecido naquela noite e, portanto, não existiam evidências físicas de que o crime tivesse realmente ocorrido. Na audiência preliminar que aconteceu no dia 13 de janeiro de 1992, o Jeffrey declarou-se culpado, mas insano, nas 15 acusações de assassinato. Isto significa basicamente que a defesa do Jeffrey Dahmer dizia então que ele não tinha sanidade mental e que não tinha a mínima noção do que tinha feito. O julgamento começou oficialmente no dia 30 de janeiro de 1992 e na altura tudo o que era comunicação social, como devem estar a imaginar, não é? Estava a acompanhar este caso porque o mundo estava realmente chocado com os crimes e, portanto, foi um julgamento muito notório e acompanhado por grande parte do mundo. Não vou estar a entrar aqui em grandes pormenores porque eu sinto que este episódio já está a ficar muito longo. No entanto, de uma forma bastante geral, durante este julgamento, a principal questão para os advogados era tentar provar a sanidade ou insanidade mental do Jeffrey. No fundo, o objetivo aqui era tentar perceber se ele tinha algum tipo de transtorno, seja mental ou de personalidade. E como já puderam perceber, de um lado tínhamos então o Ministério Público, que afirmava que qualquer problema psicológico que o Jeffrey tivesse, isto não o impedia de perceber o facto de que ele estava a cometer um crime. E a defesa, por outro lado, afirmava então que ele sofria de doenças mentais e tinha obsessões e impulsos que era incapaz de controlar. E para provar isso mesmo, a defesa contactou então vários psiquiatras para avaliar o Jeffrey Dahmer, e entre estes médicos estavam então Fred Berlin,
Carl Malmstrom e Judith Becker. Estes médicos, como seria de esperar, não é? Uma vez que estão do lado da defesa, apoiaram o argumento de insanidade e na altura apontaram então a necrofilia e parafilia como evidência disso mesmo. Mostraram também indícios de que ele sofria transtorno de personalidade borderline, que sofria também de transtorno de personalidade esquizotípica, alcoolismo e psicose. A acusação rejeitou então este argumento de que o Jeffrey não tinha sanidade mental, não é? E então basicamente os psiquiatras Philip Resnick e Park Dietz apontaram então que a necrofilia não era evidência de problemas mentais e disseram também que ele na verdade poderia não ser uma pessoa que sofresse de necrofilia, uma vez que ele preferia parceiros sexuais ativos. E eles na altura até deram um exemplo dele ter tentado tornar as suas vítimas zombies, ou seja, isso só mostra que ele queria manter as suas vítimas vivas para ter relações sexuais com elas e portanto eles pegaram pela questão da necrofilia. E para além disto tudo, o Dr. Dietz salientou também no tribunal que existiam evidências bastante claras de que o Jeffrey tinha preparado antecipadamente todos os homicídios e que portanto os seus crimes não eram de todo impulsivos, mas sim planeados. Ele realmente tocou num bom ponto, que foi o facto de o Jeffrey cometer os seus crimes enquanto ele estava alcoolizado. E então na altura ele disse que o facto dele cometer estes crimes com o álcool só mostrava que era uma pessoa que não tinha impulso, ok? Portanto, basicamente, ele bebia tranquilamente antes para depois assassinar as suas vítimas. E então, uma pessoa que mate por impulso não vai ter o cuidado, por assim dizer, de beber antes. Outra ligação que este doutor também fez foi o facto de Dahmer se identificar com personagens más, por assim dizer, nos filmes que ele assistia na altura, como por exemplo o Exorcista, o Star Wars. E então basicamente aquilo que ele disse foi que todas estas personagens que o Jeffrey admirava eram personagens que de uma forma ou de outra exerciam um enorme poder sobre os outros. Dito isto, malta, de uma forma bastante resumida, este doutor diagnosticou então o Jeffrey Dahmer com transtorno de abuso de substâncias, parafilia e transtorno de personalidade esquizotípica. Independentemente de tudo, daquilo que a defesa tinha a dizer ou do que a acusação tinha a dizer, como vocês sabem, geralmente nos julgamentos, não é? A defesa, como é óbvio, vai realçar os pontos fortes que ajudam o seu caso, não é? Os seus argumentos, e a acusação vai fazer exatamente a mesma coisa. E então o que acabou por acontecer neste caso foi que, de forma a que os profissionais de saúde mental conseguissem avaliar o Dahmer de forma independente, o tribunal contratou então profissionais de saúde sem instruções da acusação ou da defesa, sendo que estes médicos foram então escolhidos de forma imparcial, e os médicos escolhidos foram então o psiquiatra forense George Palermo e o psicólogo clínico Samuel Friedman. O Dr. George afirmou que os assassinatos foram resultado de uma agressão reprimida que existia dentro do Jeffrey, e basicamente explicou então que ele tinha assassinado aqueles homens porque queria matar no fundo a atração homossexual que sentia por eles, e que ao tirar-lhes a vida ele no fundo matava aquilo que ele odiava em si mesmo. Para além disto tudo, ele diagnosticou também o Jeffrey como sendo um sádico sexual com transtorno de personalidade antissocial, mas legalmente são. O julgamento teve uma duração de 2 semanas e foi então no dia 15 de fevereiro de 1992 que o Jeffrey Dahmer foi declarado legalmente são, ou seja, culpado. Como a pena de morte tinha sido abolida em Wisconsin desde 1853, o juiz não o considerou como punição possível para o Jeffrey. No entanto, ele recebeu 15 condenações por homicídio em primeiro grau, sendo sentenciado a prisão perpétua por cada uma destas acusações. E 3 meses após este julgamento ter acontecido em Milwaukee, o Jeffrey foi então extraditado para Ohio para responder pelo assassinato da sua primeira vítima, portanto, Stephen Hicks. Mais uma vez foi declarado como culpado e, portanto, recebeu a 16ª sentença de prisão perpétua a 1 de maio. Após a sentença, o Jeffrey foi então enviado para o Instituto Correcional da Colômbia, e esta prisão era uma prisão de segurança máxima em Portage, no Wisconsin, e ele foi colocado inicialmente na solitária por quase 1
um ano, e isto devido a preocupações com a sua segurança. E em 1993 ele foi então transferido a solitária para uma aula menos segura da prisão, e atenção que isto na altura foi com o consentimento dele, e foi colocado num grupo que trabalhava então 2 horas por dia, que era responsável por lavar as casas de banho da prisão. Na prisão o Jeffrey focou-se muito na religião, e então ele muitas das vezes fazia confissões, e em 1991 ele pediu então a um detetive se lhe podia dar uma Bíblia. O Jeffrey já vinha de uma família cristã, no entanto ele nunca foi muito ligado à religião, como vocês devem ter percebido, não é? Através deste vídeo. No entanto, desde que ele foi preso, ele assumiu por completo a religião, e em maio de 1994 foi batizado na prisão por Roy Radcliffe, da Igreja de Cristo. O Jeffrey, pelo menos uma vez por semana, onde eles conversavam então sobre várias coisas, e parecia realmente que o Jeffrey se sentia culpado pelos crimes que tinha cometido. Em julho de 1994, enquanto ele estava a voltar então do encontro com esse padre, né? Portanto ele tinha sido confessar, o Jeffrey foi atacado pelo preso Oswald Durruti, que tentou cortar a sua garganta, levando a que sofresse alguns ferimentos superficiais. No entanto, nada aconteceu, ok? Segundo a família do Jeffrey, ele foi para a prisão pronto para morrer, no fundo, portanto ele dizia que aceitava qualquer tipo de castigo que ele recebesse. E após a sua condenação, para além do contacto constante com o pai, uma coisa também muito curiosa foi que o Jeffrey ficou muito mais próximo da sua mãe, portanto a Joyce, após uma década afastados. Isto realmente faz alguma confusão, não é? Porque basicamente a mãe do Jeffrey ligava-lhe todas as semanas e realmente mostrava muita preocupação com a saúde física do filho e mental, o que é um bocadinho estranho, não é? Tendo em conta que ela durante anos não quis saber de todo dele. E foi então na manhã do dia 28 de novembro de 1994 que o Jeffrey Dahmer saiu da sua cela para realizar as suas tarefas do dia a dia, normalmente na prisão, em conjunto com 2 presos que eram então o Jesse Anderson e o Christopher Scarver. E eles os 3 foram deixados durante algum tempo sem supervisão, aproximadamente 20 minutos, enquanto trabalhavam então na limpeza dos chuveiros da prisão, e foi então às 8h10 da manhã que o corpo do Jeffrey Dahmer foi encontrado no chão da casa de banho, com vários ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi então Scarver, que estava a cumprir pena por um homicídio que cometeu em 1990, e ele basicamente atingiu o Jeffrey com uma barra de metal de 50 centímetros. Após ter assassinado o Jeffrey, ele acabou também por atacar o outro preso que estava com eles, portanto o Anderson, e acertou-lhe também com a mesma barra. O Jeffrey foi levado então para o hospital da prisão, no entanto foi declarado como morto 1 hora mais tarde. E passado 2 dias morreu então o outro prisioneiro que também tinha sido atacado. Após o Scarver os ter atacado, ele voltou então para a sua cela e disse a um polícia que basicamente tinha sido Deus que o tinha mandado fazer aquilo, e então ele basicamente afirmou mesmo que não tinha planeado o ataque com antecedência. No entanto, mais tarde ele já disse que tinha escondido a barra de metal uns dias antes para poder usá-la no ataque, portanto ao que parece o ataque foi sim planeado, ao contrário daquilo que ele diz. Na altura em que se voltou a falar sobre este assunto foi em 2015, e ele disse então que o Jeffrey não se tinha arrependido dos seus crimes, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, e ele disse que estava realmente muito revoltado com os crimes do Jeffrey e decidiu agir contra ele, e na altura sugeriu então que os funcionários na prisão que os tinham deixado sozinhos sabiam muito bem o que é que ia acontecer, e por isso é que os tinham deixado sozinhos. No entanto, isso não está de todo confirmado, ok, mas ele na altura deu um bocado a entender essa questão. A resposta das famílias das vítimas relativamente à morte do Jeffrey, quando descobriram o que é que tinha acontecido, não é, foi bastante mista na verdade, mas muitos dos familiares disseram que tinham sentido um certo alívio com a morte do Jeffrey. No seu testamento, o Jeff escreveu então que não queria qualquer tipo de serviço funerário e que o seu desejo era ser cremado. Alguns cientistas e académicos queriam estudar o cérebro dele para tentar entender melhor a fisionomia de um assassino em série, e na altura, por muito surpreendente que pareça, a mãe dele na verdade concordou com isso. No entanto, o seu pai foi totalmente contra, e portanto isso não chegou de todo a acontecer. E isto faz-me lembrar o caso do Diogo Alves, não é? Em que também preservaram
a cabeça dele. Seja como for, os pais dele lá chegaram a um entendimento, não é? Decidiram então que iam cremar o corpo e, portanto, na altura um juiz disse então que o testamento do Jeffrey tinha importância e devido a isso foi então em setembro de 1995 que o seu corpo foi cremado e as cinzas foram então divididas entre os seus pais. E este foi então o caso sobre o serial killer Jeffrey Dahmer, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um caso que tem realmente muita informação e, portanto, eu tenho a perfeita noção de que não consegui tocar em todos os pontos, ok? Eu agora no fim do vídeo vou também deixar uma lista com os nomes das vítimas do Jeffrey Dahmer por ordem cronológica e pronto, e basicamente este foi o vídeo de hoje, não consegui mesmo falar sobre tudo, mas ainda assim espero que tenha sido interessante e que vocês tenham gostado de conhecer então este caso. E chegamos então ao fim do primeiro episódio do especial da Halloween deste ano, malta. Espero muito que vocês tenham gostado e que estejam entusiasmados pelo episódio da manhã. Garanto-vos que também é um episódio muito interessante, portanto é isso, um grande beijinho para vocês e vejo-vos então amanhã para um novo episódio. Beijinhos! I knew you'd come back. You must trust me.